Meu irmão gêmeo morreu num acidente. E enquanto eu arrumava as coisas que ele deixou, encontrei um diário cuja última entrada era do dia em que ele morreu. Hoje eu matei meu irmão mais velho. Ainda bem que meu pai me ajudou a esconder o corpo. Fiquei encarando o diário gelado da cabeça aos pés, sem entender o que aquilo queria dizer. Nessa hora, meu pai entrou no quarto. Xiaoji, para de ficar aí parado e anda logo. Amanhã vence o aluguel e a gente precisa tirar tudo daqui. Larguei o diário na mesma hora e minhas mãos não paravam de tremer. O que foi? Por que você tá com essa cara? Nada, acho que só tô cansado. Vou descansar um pouco. Pai, me diz uma coisa. Aqui em casa somos só eu e meu irmão? Meu pai me olhou sem entender. Eu só tive você e o Xiao Shuai. Agora que ele se foi, só sobrou você. Então por que essa pergunta do nada? Nada, foi só uma pergunta. Eu não queria mostrar o diário pro meu pai porque o que estava escrito ali era absurdo demais. Mas foi aí que eu reparei em vários arranhões fundos no dorso da mão dele. E o meu irmão, que supostamente caiu do prédio por acidente, parecia ter lutado muito antes de morrer, porque havia restos de sangue debaixo das unhas dele, exatamente como se batessem com aqueles arranhões. Na hora fiquei tão assustado que nem consegui falar. Xiaoji, no que você tá pensando? Pai, o que aconteceu com a sua mão? Ah, isso! Foi o gato do tio Wang, lá de baixo. Anteontem eu fui na casa dele e o bicho me arranhou. Depois de ouvir aquilo, eu só assenti, desconfiado, e levei o diário pra sala. Meu pai estava mentindo, porque o gato do tio Wang ficou doente e foi levado pro veterinário uma semana atrás. Então por que ele mentiria pra mim? Será que foi o meu pai quem matou o meu irmão? Naquele momento, eu tinha duas perguntas que precisava responder. Primeiro, quem era o irmão mais velho de quem o Xiao Shuai falava no diário, se aqui em casa só existíamos eu e ele? Será que era um amigo dele ou um filho ilegítimo do meu pai? Porque se não fosse isso, por que meu pai ajudaria a esconder um corpo? Segunda pergunta. O que aconteceu antes de o meu irmão cair do prédio e será que ele morreu mesmo num acidente? Depois disso, meu pai voltou a arrumar as coisas e eu abri o diário de novo na esperança de achar alguma resposta. 1º de abril de 2024. Tempo ensolarado. Ele voltou pra casa, que baita piada de 1º de abril. Então o que foi que ele voltou a fazer aqui? Meu pai parecia feliz, mas eu tinha certeza de que lá no fundo ele odiava aquele cara tanto quanto eu. 5 de abril de 2024, tempo nublado. A vizinha se declarou pra ele, e eu fiquei com muita raiva, porque eu e ele somos idênticos, então por que ela não gosta de mim? Eu estou apaixonado por ela há 2 anos, e se meu pai não tivesse me obrigado a focar totalmente no vestibular, eu já teria me declarado faz tempo. Quando li isso, travei na hora, lembrei da vizinha e recordei que o nome dela era Zhenzhen, uma universitária. Depois que meu irmão morreu, eu a vi no corredor, e quando ela me viu, só abaixou a cabeça. Eu ia continuar lendo o diário, mas nesse momento ouvi um celular vibrando debaixo do sofá. Meu celular estava no meu bolso, então, será que aquele era o celular do meu pai? Então me deitei no chão e estiquei o braço para pegar o aparelho, mas no instante em que toquei nele, uma sensação estranha me invadiu, como se aquela cena e aquele movimento já fossem familiares. Xiaoji, o que você tá fazendo aí? Eu levei um susto. Não entendi por que meu pai ficou bravo de repente e recolhi o braço, pronto para dizer que só estava pegando um celular. Só que nessa hora, eu vi sangue na minha mão direita e percebi que o sangue vinha do aparelho. Então meu coração quase parou e eu me levantei na mesma hora. Não foi nada, eu só escorreguei sem querer. Tá bom, mas toma cuidado. Meu pai voltou pro quarto, e eu hesitei por um instante antes de me aproximar devagar da porta para escutar escondido, porque ele parecia estar ao telefone, e eu só conseguia ouvir pedaços do que ele dizia. Amor, volta pra casa logo, porque eu acho que ele percebeu o que a gente fez. E eu também não sei direito, mas o sangue já devia ter sido limpo. Ele ficou fuçando perto do sofá agora há pouco, e eu quase morri de susto. Amor, você vai mesmo fazer isso? Eu até já pensei nisso, mas o Xiaoji é o nosso único filho agora, então volta primeiro pra casa e depois a gente decide isso juntos. A voz foi ficando abafada, e eu voltei pra frente do sofá com a testa franzida. No diário, meu irmão dizia que matou alguém e que o meu pai o ajudou a esconder o corpo. E na ligação, meu pai disse que se assustou porque eu mexi perto do sofá, então será que o corpo estava escondido ali dentro? Eu devia abrir o sofá ou esperar terminar de ler o diário? Enquanto eu ainda pensava nisso, o celular debaixo do sofá começou a vibrar de novo, então eu o peguei pra ver, e uma conversa chamou minha atenção. Shenzhen, depois do vestibular, quando eu for preencher minha opção de faculdade, vou colocar a universidade de elite pra virar seu calouro. Shenzhen, obrigado pelo presente, eu gostei muito. E eu também comprei um par de sapatos pra você. Então usa eles e vai comigo ao parque de diversões da próxima vez. Xiao Shuai, parabéns. Já vou adiantar e torcer pra você passar na universidade de elite, mas os sapatos são caros demais e eu não posso aceitar. Xiao Shuai, me desculpa, mas eu já gosto de outra pessoa. Xiao Shuai, o que aconteceu aí porque eu ouvi um barulho muito alto, então você tá bem? O histórico da conversa terminava aí, e logo abaixo havia a mensagem mais recente. Desculpa, Xiao Shuai, eu não imaginei que isso fosse te atingir tanto, então espero que você descanse em paz. Depois de ler aquilo, surgiu mais uma dúvida na minha cabeça.
Será que meu irmão se matou porque foi rejeitado? Não, isso era impossível, porque o Xiao Shuai sempre foi forte e nunca faria uma besteira dessas por causa de amor. Então olhei pro sofá de novo e pensei que, como era o verão depois do vestibular e o calor estava insuportável, se realmente houvesse um corpo ali dentro, já teria começado a feder fazia muito tempo. Então descartei essa hipótese por enquanto. Continuei lendo o diário, e o que vinha a seguir era de 2 dias antes da morte dele. 25 de junho de 2024. A nota saiu. Eu quero morrer. O que eu faço? Meu pai foi pedir revisão da nota comigo. Ele mesmo não conseguiu acreditar. E eu nem chego na nota de corte da primeira faixa. Quanto mais na universidade de elite. Ainda bem que fui melhor do que ele, porque a nota dele nem saiu ainda. Deve ter sido tão ruim que o sistema até bloqueou. 26 de junho de 2024. Ele ficou em segundo lugar na cidade. Eu não aguento mais. Eu não quero mais viver, e isso é injusto demais. Ele ainda quer entrar na universidade de elite, e só de pensar que ele vai estudar na mesma faculdade que a Zenzen eu já enlouqueço. Então, por que tudo sempre acaba ficando com ele? Porque ele disputa tudo comigo? E como seria bom se ele simplesmente sumisse porque eu vou fazer o Chen-Di desaparecer de vez? Quando cheguei nessa parte, meu coração quase parou porque a pessoa que meu irmão odiava era eu. Senti uma dor aguda na nuca, minha visão ficou turva. Fui até o banheiro lavar o rosto para tentar clarear a cabeça. Mas quando ergui a manga, vi uma coisa apavorante no meu braço. Naquele instante em que eu tentava entender aquilo, ouvi o barulho da chave girando na porta. Amor, cheguei. Cadê o Xiaoji? Ele foi ao banheiro. Será que ele tá lá dentro falando no telefone? Vai lá ver. Não vai. O médico não disse que por enquanto ele não vai se lembrar de nada. Então, enquanto ele tá no banheiro, é melhor a gente ver se ficou alguma coisa na sala? A voz do meu pai saiu embargada, como se ele não tivesse coragem de continuar. Fiquei cada vez mais confuso, porque meu pai mencionou um médico, mas eu não lembrava de ter ido ao médico em momento nenhum. Na minha memória, depois do vestibular eu vinha trabalhando num hotel, e quando a nota saiu, dormi por 2 dias inteiros no alojamento dos funcionários, num quarto todo branco e com cheiro leve de desinfetante, até receber a ligação dizendo que meu irmão tinha morrido e correr de volta pra casa. Será que eu tinha esquecido alguma coisa? Pensando nisso, comecei a reorganizar tudo na cabeça. Primeira pergunta, o meu irmão matou o irmão mais velho. E pelo diário, esse irmão parecia ser eu. Mas, se era eu, então por que eu ainda estava vivo? Ele disse no diário que meu pai o ajudou a esconder o corpo, então será que eu não morri naquele dia e fui salvo às escondidas pelo meu próprio pai? Segunda pergunta. A queda do meu irmão foi um acidente ou foi intencional? Eu já tinha uma resposta se formando lá no fundo, então voltei a olhar o celular do meu irmão. No dia da queda, houve uma ligação feita, e ela tinha sido pra mim. Fiquei encarando a tela do celular e a memória começou a voltar. Naquele dia, meu irmão realmente tinha me ligado. Mano, tenho umas dúvidas sobre a inscrição da faculdade. Você pode voltar e me ajudar a decidir? Tá bom, mas só dessa vez. Depois disso, não me procura mais. Pode deixar, mano. Depois disso, eu nunca mais vou te procurar. Quando cheguei em casa, comecei a procurar universidades boas para ele. Mas ele pegou uma pedra, me acertou com toda a força e eu caí no chão. Mano, se você morrer, eu posso me passar por você e entrar numa universidade de elite. Afinal, nós somos irmãos gêmeos, né? Nessa hora, meu pai chegou em casa. Pai, me salva. Só de pensar nisso, minha cabeça parecia explodir. Xiao Shuai queria me matar, meu pai me salvou. Mas o que aconteceu depois disso eu simplesmente não conseguia lembrar. Nesse momento, meu pai bateu na porta, de repente. Xiaoji, você tá bem? Por que você tá no banheiro há tanto tempo? Eu tô bem, só passei mal da barriga. Depois disso, voltei para a sala. Xiaoji, não me leve a mal, eu só tô preocupado demais com você. O Xiao Shuai já se foi, e eu não quero perder você também. Quando ouvi meu pai dizer isso, fiquei meio sem graça, porque meus pais sempre preferiram o Xiao Shuai, e quando eu ainda era pequeno, me mandaram para um internato. Esse carinho repentino me deixou completamente sem reação. Foi aí que meu pai voltou a falar. Descansa direito, porque amanhã você ainda vai à escola dar entrevista. E também tem a cerimônia da bolsa, então você precisa estar lá. Eu só balancei a cabeça. Meus pais se entreolharam, soltaram um suspiro longo e pareceram finalmente aliviar o peso no peito. Meu pai estendeu a mão para enxugar meu suor, mas no instante em que a ponta dos dedos me tocou, uma luz branca explodiu na minha mente. Na hora, eu recuperei aquela parte perdida da memória. Meu irmão não tinha morrido num acidente. O assassino estava dentro de casa, e esse assassino era eu. Arregacei a manga de novo, e as marcas no meu braço eram justamente os arranhões que meu irmão deixou antes de morrer. Então a memória voltou para o dia do crime. Xiaoji, como você tá bem? Eu me levantei com dificuldade e fui cobrar meu irmão. Xiao Shuai, eu sou seu irmão? Por que você fez isso? Segurei a mão do meu pai com força, e os arranhões no dorso da mão dele tinham sido feitos por mim. Mano, você realmente não sabe por quê? Você tirou de mim tudo o que era meu. Só com você morto eu vou conseguir viver de verdade. Quando ouvi aquilo, fiquei furioso. Joguei o Xiao Shuai no chão e apertei o pescoço dele com toda a força. Antes de morrer, ele arranhou meu braço. Quando tudo voltou à minha cabeça, eu desabei em lágrimas. Pai, mãe... Eu me lembrei de tudo. Eu sei que vocês me amam e queriam me proteger. Mas o erro que eu cometi é algo que eu mesmo preciso assumir. Fui eu que matei meu irmão. Daqui a pouco eu vou me entregar. Eu realmente não consigo aceitar quem eu me tornei. Ao ouvir isso, meu pai caiu no choro. Mas, Xiaoji, você nunca teve irmão nenhum. O quê? Como isso seria possível? A gente não queria te contar. O médico disse que você não devia passar por mais nenhum choque agora.
Mas eu não quero mais esconder isso de você. Xiao Ji, você não matou ninguém! Do começo ao fim, o Xiao Shuai sempre foi alguém criado pela sua imaginação. Quando ouvi isso, meu coração quase parou, e eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Pai, o que foi que realmente aconteceu? Desde pequeno, você fantasiava que tinha um irmão chamado Xiao Shuai. E o mais estranho é que na escola, você era totalmente normal e nunca falava dele. Mas bastava voltar para casa que só falava do Xiao Shuai. A gente não teve escolha e te mandou para um internato quando você ainda estava no ensino fundamental. Pelo menos você se esforçou, teve notas excelentes, mas acabou se afastando da gente. Há poucos dias você voltou a morar em casa e ficou frio com a gente. Franzi a testa, porque o que meu pai dizia não batia com a minha memória. Então o que foi que aconteceu 3 dias atrás? Nem me fala. 3 dias atrás eu cheguei do trabalho e assim que entrei, vi você caído no chão, com a cabeça coberta de sangue e uma pedra ao lado. Eu me apavorei, chamei a ambulância na hora, mas você se levantou do nada, começou a falar sozinho, me arranhou a mão e depois ainda arranhou o próprio braço. Fiquei em silêncio pensando. Agora fazia sentido. Por isso meu irmão não continuou me atacando, e por isso a Zhen Zhen sempre baixava a cabeça ao me ver. No fim, o que ele queria tomar de mim era o meu corpo. Xiao Ji, você não pode se confundir de novo. Amanhã é o dia da premiação, então vai descansar direito. Assenti e voltei para o quarto. As perguntas antigas tinham sido respondidas, mas outras novas começaram a surgir. Se a personalidade do meu irmão já tinha desaparecido, então quem foi que escreveu no diário? Hoje eu matei meu irmão. Pensando nisso, continuei lendo o diário. 26 de junho de 2024. Hoje eu matei meu irmão. Foi graças ao meu pai. Ele me ajudou a esconder o corpo. Os olhos dele estavam vermelhos, como se ele estivesse muito triste. Levaram meu irmão para fora do quarto com os ajudantes que meu pai chamou. O estranho é que todos usavam branco. Fiquei na varanda ouvindo meu pai ao telefone, mandando minha mãe voltar correndo para casa. Eu tava com muito medo. Eu não queria que a minha mãe voltasse. Ao ler aquilo, meu coração gelou e eu não tive coragem de continuar. Eu não devia ter encontrado esse diário, nem tentado descobrir a verdade. Minha razão dizia que eu precisava fugir, e fugir o quanto antes. Então encostei na porta e escutei com atenção. A sala estava em silêncio, e o vento entrava no quarto pelos 2 lados da fresta. Eu ia abrir a porta, mas percebi uma coisa. Se o vento vinha dos 2 lados, então tinha alguém parado do lado de fora. Se tudo fosse mesmo como eu estava pensando, então enquanto eu não deixasse transparecer que queria fugir, eles não romperiam de vez comigo. Pensando nisso, sentei de volta na cama. Eu devia chamar a polícia? Mas no fim das contas, eles ainda eram meus pais. Eu realmente ia entregar a minha própria família? Apertei o diário na mão, e o peso dele me fez arregalar os olhos. Não fazia sentido. Ele não podia ser tão pesado assim. Será que tinha alguma coisa escondida dentro? Na mesma hora, abri o diário à força, e um gravador apareceu ali dentro. Apertei o play, e uma voz começou a sair. Não chega perto de mim, sai! Mano, me salva! O som parou, e eu fiquei tonto na hora, até desmaiar no chão. Quando acordei de novo, já estava deitado numa cama de hospital. A Zhen Zhen estava bem na minha frente. Change, não tenha medo, agora você está em segurança. O que foi que aconteceu? Ontem à noite eu ouvi você pedindo socorro, então chamei a polícia. Quando os policiais arrombaram a porta, encontraram seus pais te agredindo e tiraram você de lá. Agora eu lembrei. Onde estão meus pais agora? Os 2 estão na delegacia sendo investigados. Por favor, avise a polícia para não pegar pesado com eles. A gente só discutiu por causa de umas coisas pequenas. Tá bom, eu vou avisar agora mesmo. Depois de dizer isso, Zhen Zhen foi embora. Vendo aquilo, eu soltei um sorriso frio e minha memória inundou a minha cabeça. Meu irmão Xiao Shuai era real e foi morto pelos meus pais quando tinha 8 anos. Foi depois que saíram as notas da prova. Ele reprovou em todas as matérias e num acesso de fúria meus pais o espancaram até a morte. Depois eles jogaram meu irmão do prédio e disseram para todo mundo que ele tinha se suicidado. Eu vi tudo com os meus próprios olhos. E o choque foi tão forte que eu perdi essas memórias e por ironia do destino, acabei criando a personalidade do Xiao Shuai. E aquele diário também tinha sido escrito pela personalidade do Xiao Shuai. Ele não mentiu no diário. Foi mesmo o Xiao Shuai quem matou o irmão mais velho. Agora eu mesmo vou me vingar. Fim.